On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. Americans have known wars, but for the past 136 years, they have been wars on foreign soil, except for one Sunday in 1941. Americans have known the casualties of war, but not at the center of a great city on a peaceful morning. Americans have known surprise attacks, but never before on thousands of civilians. All of this was brought upon us in a single day. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. 2.3 trillion with a T. I worked in the building for 20 years. I was the person in charge of all the stairwells of the North Tower, and on 9/11 I had the only master key that opened the doors that rescue people. This is the master key, they call it the 2 And basically I was a janitor. Like I said, on that day there was an explosion in the basement, and this is prior to the building got hit by the plane, and then the plane hit, and then there was a series of explosions afterwards, and a person comes running into the office saying explosion, explosion, explosion. His skin was pure, all from his armpits all the way to the top of the fingertips. What happened? It was an explosion. It was in the lobby, and the third explosion, the whole lobby collapsed on us. What was it like? Horrible. The whole building just collapsed inside the lobby. Was that a secondary explosion? Yes, it was. That was it. Yeah, definitely a secondary explosion. We was inside waiting to go upstairs. And on our way upstairs, the whole fucking thing blew. 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 We just collapsed on everybody inside the lobby. Similar to the first tower coming down, secondary. I don't know about the first one, but I know the second one, it was terrible. Then there was a third one too after that one. That's right. Everybody was inside the building, waiting to go upstairs, and they just let loose. Everything just let loose inside the building. So the whole fucking thing blew. 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 The Israeli newspaper Ma'ariv has reported Israel's former Prime Minister Benjamin Netanyahu has publicly said the September 11th attacks have been good for Israel. Netanyahu said, quote, "We're benefiting from one thing, and that is the attack on the Twin Towers and Pentagon and the American struggle in Iraq." And night fell on a different world, a world where freedom itself is under attack. Americans have many questions tonight. Americans are asking, who attacked our country? The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda. They are some of the murderers indicted for bombing American embassies in Tanzania and Kenya, and responsible for bombing the USS Cole. Al-Qaeda is to terror what the mafia is to crime, but its goal is not making money. Its goal is remaking the world. This contradicts Anthony theory that would explain the ejections as dust puffed out between the floors as they slammed together. Notice that the leading edge of the explosion is extremely uniform, perfectly horizontal lines on both physical faces of the building. I hope I live. Coming down on me. No one can go in to get the people out. There's small explosions still going on. Yeah. We just heard another explosion. Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este gravado no dia 16 de setembro de 2017, e este é o podcast. Hoje não vou falar de mais nada que não seja o 11 de setembro, e já deu para perceber, mas mesmo muito claramente, que eu não vou conseguir fazer isto só num, obviamente. Eu já estou a imaginar para aí pelo menos umas 3 partes, mas depois logo vamos ver. Hoje vai ser assim muito light, vai ser quase como um tipo de introdução para dizer basicamente uma de muitas coisas que já todos nós sabemos e temos perguntas. Isto é só para criar basicamente um alicerce através do ceticismo que obviamente que existe em relação ao evento em particular nesse dia, que eu tive nesse dia a testemunhá-lo como toda a gente da minha geração, que parece o mundo parou para estar a olhar para a televisão e estar a ver aquelas torres
a cair, e o drama e a tragédia, a forma como o mundo mudou geopoliticamente a partir daí foi o dia em que esta guerra, a Terceira Guerra Mundial, espalhada em várias bolsas devido à nova configuração e aspecto que o armamento permite com que a guerra tenha e seja sanitada através desta arma, que também é a televisão, que dá aí todos os dias. Mas eu não estou a puxar muito o assunto da televisão porque gosto das teorias do Simon Shegg. Vamos com calma porque alguma coisa aconteceu e houve realmente objetos que bateram nas torres. E em todo lado. Mas independentemente disso... a ver que o cigarro tinha apagado. Independentemente disso, obviamente que foi um evento que parece que a física ficou suspensa e todas as regras básicas com que este mundo de engenharia e de estrutural se regem aparentemente não falharam em algum tipo de equação, talvez, não sei, mas são muitas coincidências estranhas no dia em particular. E obviamente que levanta muitas questões, torres com 80 mil toneladas serem derrubadas por basicamente 1/10 do seu próprio peso, desafiando a conservação de momento, mas tudo bem. Vamos começar por onde? Vamos começar por onde? Sei lá, CNN e a Time Magazine reportaram no dia 10 de setembro que tinha sido posto um plano de invasão para o Afeganistão um dia antes. O Patriot Act, assinado logo prontamente e já redigido com as suas, já não me lembro quantas, muitas mil páginas, obviamente não pode ter sido redigido num instante, não pode ter sido feito em caso de emergência, era algo que estava para ser posto em cima da mesa há muito tempo em relação a projetos de think tanks e que patrocinam NGOs como a PNAC, que é o Project for the New American Century, que tem muita gente que jogou e essa gente depois veio mais tarde, eu ainda quero simplificar a coisa um pouco, mas precisavam de um evento catalisador para mudar o mundo, para o que mudou e está a acontecer hoje em dia. E então esse evento perfeito foi o 11 de setembro, que começou com, vamos chamar o 11 de setembro um género de uma peça de teatro, em que então o palco teve que ser preparado para os intervenientes fazerem a sua cena. Ou seja, aqueles aviões tinham que fazer o que tinham a fazer. E então a partir daí começa logo a existir culpas. Antes de qualquer coisa ter acontecido, entre os coordenadores de tráfego aéreo e os exercícios militares que estavam a acontecer nesse dia de uma forma bastante até mais intensa do que o que era típico ou normal para um dia de semana normalíssimo. O que é que aconteceu? Controladores de tráfego aéreo tinham uma data de dots nos seus radares em que dava-lhes posições falsas de aviões, talvez para alguma confusão. Muitos exercícios foram deslocados para o Canadá e para o Alasca, o que fez com que tornasse... É que mesmo que esses aviões voltassem prontamente, tinham que ser reabastecidos e demorava sempre algum tempo a intervir. E depois, lá está, também houve uma mudança da forma como a chefia em relação ao tráfego aéreo e à interseção, porque a FAA é que trata do voo civil, mas se tiver algum tipo de emergência já pode então delegar a responsabilidade para a NORAD, por sua vez, já tem comunicação direta com, por exemplo, na altura, o Donald Rumsfeld, que era a pessoa que estava encarregue de tomar qualquer tipo de decisão, em última instância, de dar ordem de abatam um avião, que isso depois vai saltar ao voo 93 para Shanksville e o atraso com que tudo correu, porque tendo ele essa responsabilidade até um pequeno pormenor já aqui à parte, em vez de agir de forma a estar comunicável e tomar decisões para a proteção do espaço aéreo americano, quando foi o impacto do Pentágono, foi-me feito estúpido para o relevado apanhar debris, que nem sequer é algo que se faça em relação a um desastre aéreo, tocar na cena logo, assim, daquela maneira. Mas só isso por si já é um ato suspeito, mas continuou a haver muitos problemas em relação ao controle de tráfego aéreo, e não só o controle de tráfego aéreo, mas como o poder de alguém decidir a tomar alguma ação fora a indisponibilidade de apoio aéreo para realmente acompanhar o voo que estava a ser hijacked, digamos assim. E então é dito que os hijackers, que basicamente eram incompetentes e vieram de outro país, mas isso é um tópico que eu vou ter que abordar no outro podcast, porque senão não dá para fazer qualquer coisa de jeito, penso eu.
Desligaram o transponder e o transponder não faz com que um avião desapareça do radar de alguém que esteja numa torre de controle, perde algum tipo de telemetria em relação à altitude e talvez a velocidade, mas continuam a acompanhar o blip no radar e conseguem fazer um tipo de triangulação para ter uma ideia estimada, mas não, o avião não deixa de desaparecer do monitor. E obviamente que tem que acender alguma luz amarela de alerta para realmente começar a tomar uma ação, e depois é nessa fase em que a ação foi tardia, ou quase como houve ali que é a tal teoria da incompetência que os que aceitam a versão oficial defendem sempre, em que houve, devido à compartimentalização da ação, e por acaso nada disso, porque a lei até foi posta, foi única e exclusivamente quase nas mãos do Rumsfeld, que foi para o relevado, se calhar estava à espera de jogar golfe, apanhar debris, todo contente, não sei. O comportamento aí é um bocado especulativo, mas ao mesmo tempo ele não estava onde devia estar com a responsabilidade dos eventos que estavam a acontecer naquele dia. Da mesma maneira que o Bush não devia estar naquela escola, mas o Bush é secundário, isso a gente manda lá para trás, fica virado para a parede. Look carefully at this footage, shot just a few minutes after the attack on the Pentagon. Notice the man that is helping to carry a casualty. It is the Secretary of Defense, Donald Rumsfeld. What is he doing here when, as head of the defense of the whole nation, and whilst the United States is still under attack, he is helping tend to the wounded? Why is he not at his command post? E como ouvimos neste clipe, por acaso não foi o exemplo dele a apanhar debris, porque isso eventualmente aconteceu, estava a ajudar a carregar vítimas para fora do relevado, mas ele esteve ali incomunicável com o vice-presidente, o Cheney, na altura, o homem que nem tinha batimento cardíaco, de tão o diabo que ele é, mas basicamente estava ali a haver uma estrangulação na tomada de decisões enquanto os eventos estavam a acontecer, e isso logo por si é um comportamento muito estranho. Por outro lado, da parte dos militares, que são depois os que são chamados à intervenção do espaço aéreo caso haja algum problema, estavam sob o comando do general Richard Myers, que por sua vez, além de ter tardado em desligar, digamos, os jogos de guerra que estavam a sobrecarregar a atenção dos controladores terrestres de tráfego aéreo para monitorizar a situação que estava a acontecer, daí o palco estar montado para o caos estar a acontecer, falhou em responder também da sua parte e mobilizar todas as forças que tinham disponíveis em exercícios muito longe, que dava cabo da autonomia dos caças para interceptar os voos, em particular à exceção do de Shanksville, que foi o que basicamente acabou por acontecer mais tarde, foi às 10h07, já havia provavelmente, dizem, especulam, não posso dizer com certeza, uns 20 caças em terra junto às zonas em que havia estes problemas que ainda não estavam basicamente oficializados por causa da confusão com os jogos de guerra que havia entre o tráfico, os controladores de tráfego aéreo no chão, que estavam completamente alheios, mas simplesmente com os sistemas deles cheios de blips extras, só por um jogo de guerra, para prevenir até, de certa instância, alguns desses exercícios de guerra, como vem no livro do Webster Tarpley, eram exatamente dentro do cenário de entre 4 a 10, dentro do cenário de hijack de voos comerciais, que era exatamente o que estava a acontecer, mas em zonas absolutamente remotas, para preparar o terreno, mais uma vez, para acontecer estes eventos. Houve várias fugas de informação de serviços secretos e até informação voluntária passada, mas não ouvida, desde agosto do próprio ano, em que os serviços secretos, tanto russos como ingleses como alemães, avisaram que havia qualquer tipo de, digamos, sinais de que pudesse haver algum tipo de hijack a aviões, pelo menos num plano muito... Basicamente é um bocado vai-te encontrar a versão oficial, que era mesmo por algum tipo de fundamentalismo islâmico, em particular os talibãs na altura. Mas de certa maneira também há aqui uma parte da história que está muito mal contada por causa do líder deles, que sempre serviu como pretexto para invadir o Afeganistão, que era caçar o Bin Laden, porque mesmo que os hijackers, e eu ainda hei de dedicar uma parte mais específica aos hijackers, terem vindo maioritariamente do Paquistão e nem sequer terem competência para voar a solo num Cessna, que é basicamente o avião mais, dizem, eu não sei, né? É que esta é a parte que depois os céticos podem
sacar do apelo à autoridade, mas qualquer pessoa também com algum interesse mínimo pode se informar minimamente e saber mais ou menos do que é que está, mais ou menos a tentar apresentar como tese, mesmo não tendo a experiência, mas obviamente com um voo comercial, um avião de transporte, um Boeing, basicamente é um avião com maneiras e protocolos de voo por causa da própria integridade estrutural e o ar, as alturas e as velocidades e o próprio peso do avião ser obviamente um bicho diferente de controlar do que basicamente o carrito que anda aí no céu como os Cessnas. Eles não tinham a competência para basicamente operar o avião dentro daquelas manobras, mas ainda não vamos aí falando do Bin Laden novamente. O Bin Laden era uma pessoa que, segundo reportagens e notícias que foram até dadas em agosto de 2001, ele tinha ido para um hospital no Dubai ser assistido devido à sua insuficiência renal e também tinha uma doença pulmonar e foi visitado por agentes americanos da CIA. Isso é informação relativamente fácil de encontrar, dá em todos os documentários que possam tentar procurar sobre o 11 de setembro, em que houve aquela visita em que basicamente estamos a falar de um homem que estava mais perto de algo terminal do que realmente andar a fugir de montanha e gruta no Afeganistão, enquanto os americanos ainda hoje perpetuam a guerra que já aconteceu há 16 anos. O que só por si torna-se como o motivo falar mais claro do que o pretexto. E depois temos pessoas como aquela candidata, mais uma vez, porque ela até presidiu no Paquistão, a Benazir Bhutto, ter dito em 2007, antes de ter sido assassinada por oficialmente ter batido com a cabeça no tablier, de ter falado com um diplomata que tinha ido ao funeral do Bin Laden no dia 20 ou 21 de dezembro de 2001, o que fez do Bin Laden, isso até é um artigo da Fox que ainda hoje se encontra bem, é só googlar. Well, according to Fox News in 2001 of December, 2001 guys, maybe that's why Obama didn't like Fox News and was really taking barbed shots at them at the little gala they just had. Listen to this report. This is foxnews.com. I'll put the link below the video. Bin Laden already dead. This is in 2001, guys. Osama bin Laden has died a peaceful death due to an untreated lung complication, the Pakistani Observer reported, citing a Taliban leader who allegedly attended the funeral of the al-Qaeda leader. The coalition troops are engaged in a mad search operation, but they would never be able to fulfill their cherished goal of getting Osama alive or dead, the source said. Bin Laden, according to the source, was suffering from a serious lung complication and succumbed to the disease in mid-December. Pronto, independentemente da questão do Bin Laden, que é um pretexto, pronto, mesmo acreditando na versão da história da atualidade, ele já está morto, por isso o pretexto já não existe, digamos, a desculpa, mas o mundo já está tão, sei lá, apático em relação aos eventos que já nem sequer se questionam dos porquês, mas nós sabemos bem o porquê, porque o mercado de heroína dá muito dinheiro aos serviços de informação secretos que, por sua vez, também tinham trocado informação para os eventos que iam acontecer. De qualquer maneira, eles aconteceram. O primeiro avião, portanto, foi de contra as torres às 8h46, na Torre Norte. Tem aquela silhueta, eu sei que depois o pessoal do Simon Check diz que isso é tudo mentira, mas realmente tem aquela silhueta das asas que também aí é que está, entra um bocado, a física começa logo a ficar suspensa nesse dia em relação a como é o comportamento e como é, por exemplo, a terceira lei de Newton. A ação tem sempre uma reação, um movimento, por cada ação há uma reação equivalente, oposta, por isso não era bem assim que a física realmente devia ter acontecido dentro daqueles aviões, mas lá está, uma pessoa não é um arquiteto ou um engenheiro, mas realmente as torres até foram construídas com tanta redundância, até receberam vários prémios de design na altura, por causa de exatamente terem revolucionado algum tipo de design, que não passam de 3 edifícios montados um em cima do outro, em que tem uma estrutura central
bastante forte e depois a parte de fora faz com que seja o resto da parte da componente estrutural que salva em termos de design espaço interior e mantém uma resistência espetacular, mas isso é muito mais engraçado ver um documentário que há dos arquitetos e engenheiros, que eles conseguem obviamente e têm as credenciais para explicar isto e levarem com algum tipo de terem algum tipo de credibilidade em relação a muitas questões que já têm levantado em relação ao relatório oficial, que até demorou a ser parido e basicamente todas as conclusões que o NIST, o National Institute of Standards and Technology, apresentou em 2005 só pelas Twin Towers e por insistência deles só em 2008 é que apresentaram um relatório sobre a demolição da Torre 7, que a Torre 7 depois também há de ser outro assunto. Não há de ficar para este podcast, também não é muito comprido, é dos mais óbvios e é um bom argumento, eu acho, até para qualquer leigo como nós que tenha um bocado de olhos na cara ver que realmente aconteceu ali qualquer coisa que não pode ter sido uma demolição natural, mesmo sendo o edifício estruturalmente diferente e até mais reforçado em certos aspectos, mas teoricamente a redundância das torres gêmeas era algo feito acima de um número abismável, 3 a 5 vezes o próprio peso com que elas estavam projetadas e até os próprios ventos intensos que acontecem àquelas altitudes, num sítio como Nova Iorque. Os edifícios têm que ter uma conferência estrutural bastante elevada, daí ter sido suspeito um bocado da forma como eles vieram abaixo e depois obviamente havia muitos problemas em relação àquela propriedade imobiliária que na altura estava sob o comando da autoridade portuária, em que basicamente basicamente foram edifícios que, por mais prémios que tenham tido, estavam assentes no terreno imobiliário dos mais caros do planeta e eram edifícios antiquados para a exigência de construção e de aluguer de escritórios e dos critérios que basicamente arranjam, tal como o problema do amianto, que era algo que aquelas torres sofriam intensamente, terem sido pulverizadas. Mesmo ainda em construção foi quando a legislação começou a mudar, mas hoje em dia tornou-se tão difícil, tornou-se tão difícil aquela parte de ter que fazer uma limpeza de amianto porque realmente é considerado um produto tão cancerígeno que a remoção acaba por ser bastante dispendiosa, por metro quadrado até inclusive, e é na parte estrutural que foi tudo pulverizado, postes de elevador, mas basicamente, por pior que seja, não deixa de ser material que retarda o progresso do fogo e de certa maneira tornou-se como um ponto de argumento entre várias discussões em relação ao quando o impacto dos aviões se abanou aquilo, e as torres até vê-se nas imagens que mal abanam, por isso não pode ter sido isso que deslocou o amianto das vigas, que provocou a dilatação, que fez com que a teoria das panquecas, que tem que encontrar resistência a cada nível que desce, e caiu numa velocidade de 10 a 11 segundos, que é um pouco acima da velocidade da queda livre, que há muita gente que diz que às vezes caíram tipo à velocidade da queda livre, não é bem, mas também foi rápido demais, e de qualquer maneira, mesmo que a teoria da panqueca estivesse correta, as colunas centrais, que eram para aí umas 47, haviam de ficar no sítio, porque basicamente foram os andares que colidiram uns entre os outros, tinha que haver abrandamento da força cinética, e não, isso não aconteceu nada, por isso obviamente houve para aqui qualquer coisa, mas eu acho que já estou aqui a saltar um bocado à frente. Uma das pessoas que por acaso se agarrou àquele bico de obra, e isto parece que às vezes o 11 de setembro foi uma conveniência de tipo reaproveitar um terreno e poupar uns tostões na demolição de uns monstros no meio de uma cidade e causar um pretexto de guerra para uma terceira guerra mundial que estamos a viver neste momento, que é incrível. Mas o Larry Silverstein, um bilionário do imobiliário, tipo como, sei lá, um Trump, mas nunca apareceu num talk show, mas ele é esquimó. Portanto, ele comprou a licença de exploração das torres por 99 anos, 6 semanas antes do 11 de setembro. Assegurou as torres muito convenientemente contra atos de terrorismo e reclamou 7 bilhões, ao fim e ao cabo, porque queria
porque pronto, né, coitado, ele queria o seguro por cada torre em separado, por terem sido eventos separados, então, mas chegou a tirar uns 4,5 bilhões de qualquer maneira, mas ele queria mais dinheiro, mas não interessa. Ele, por acaso, tinha o hábito de ir jantar, a tomar o pequeno almoço ao restaurante lá em cima que se chama Janelas do Mundo todos os dias, mas nesse dia teve uma consulta para a dermatologia porque a mulher o obrigou a tal. E então, coincidentemente, nesse dia, ele não foi tomar o pequeno almoço e toda a gente que, por acaso, trabalhava nesse estabelecimento foi vítima desse evento nesse dia. Where were you on September 11th? I was home. And the only reason I wasn't where I was every morning, subsequent to the 26th day of July, my mornings were spent usually at a breakfast meeting at Windows, an 8 o'clock breakfast meeting, Windows, the top of it, right? And then going down to visit with my tenants, my new tenants, at the Trade Center, getting to know them, understanding their problems and so forth, ascertaining how we could service their needs better, which is one of the first things you do when you acquire a property. You begin to meet your tenants and start talking with them. And so my mornings were spent at the Trade Center, and then by noon I was back uptown. And so that particular morning, because I have light-colored hair and fair skin, and I'm an annuity to the dermatologist, my wife, God bless her, had made an appointment for me at the doctor. And I remember dressing to go to the doctor. I'm finally saying to my wife, I said, sweetheart, I've got so much to do downtown. I got to cancel this. I've got to go downtown. And she said, you're not going to cancel this appointment. You're going to the dermatologist. Having been married now to the same woman for 46 years, you get this sense of determination on occasion, their voices. And I said, okay, yes, dear, I'll go. And then just minutes later, received a telephone call to turn on a television set and witnessed this horrendous circumstance. The first plane hitting, and then the second plane hitting. Of course, with the second hit, it became obvious that this was terrorism. But thereafter was absolute hell because so many of our people were down there. We were in occupancy, temporary occupancy of the 88th floor of the North Tower prior to moving permanently into the 91st floor of the North Tower. And so my children, two of my children, Roger and Lisa, both work with me. They were on their way to work at 9 o'clock. Many others, about 100 people with us on their way to work. And as it turns out, had the plane struck 15 minutes later, our firm would have been decimated. As it is, we lost 4 of our people, 2 of whom I had hired just a few weeks prior to that. And there are 6 children among them. And it was a horrendous experience. E pronto, aqui temos o Lucky Larry, o homem que fez um bom investimento, cobriu o seu investimento em pouco tempo e teve a coincidência e o fortuno de ter uma consulta no dermatologia no dia que convenientemente estava o palco montado para este teatro em que os intervenientes que têm alguma coisa a ganhar, têm alguma coisa a dizer, e o Larry Silverstein também tem um testemunho em relação ao edifício 7 que é tão incriminador como tudo o resto, apesar de poder ser um pouco especulativo, mas isto era uma boa testemunha. Eu nem sei se ele já morreu, sinceramente já não faço uma pesquisa sobre ele há algum tempo. Mas pronto, em relação ao palco estar montado e haver todas estas circunstâncias convenientes, até voos não digamos cheios, não faz parte assim muito da política praticar aquele voo com tão pouca gente dentro deles, mas para mim o mistério dos aviões também é assim um bocado esquisito, não há assim muitas provas em relação, tipo, mesmo sérias, porque isto é daqueles assuntos que depois divide toda a gente com especulação, quando realmente há dedos a apontar e pessoas responsáveis
deviam ser obrigadas a dar as respostas certas, se calhar usando as mesmas técnicas de coação física como eles promoveram e promulgam, que basicamente é uma palavra simpática para a tortura no século XXI, permitida no Patriot Act desde este evento em particular, em que estamos a voltar à barbaridade antiga. Mas enfim, isto lá está, por isso é que este evento é muito importante, porque é um catalisador do retrocesso e de uma guerra que só talvez mais tarde, quando sei lá o que é que acontecer no mundo, é que vai ser reconhecido como algo que foi o ponto de partida para estes tempos que nós vivemos hoje completamente insanos. Depois temos vários problemas com as trajetórias de voo. Alguns aviões, mesmo dentro dos registros oficiais da Comissão de Inquérito para o 11 de Setembro, foi mesmo compilado. E depois também há uma associação de pilotos, pela verdade, do 11 de Setembro, agora não me lembro do nome desses, que refuta realmente os planos de voo, e aí lá está, quem sou eu para estar a falar nestes tópicos, mas realmente existe várias deficiências em termos de explicar como é que a estrutura integral do avião dentro do nível de oxigênio na atmosfera, à altura certa e à velocidade com que iam, fora como por exemplo o voo do Pentágono, que alegadamente o avião em particular não conseguia aquele nível de proximidade do Sol àquela velocidade porque precisa daquela massa de ar debaixo das asas para ter a sustentação, e então há o fenómeno de levantar o bico do avião e aquele buraco também não é consistente. Há tantas inconsistências que basicamente a única coisa que nos pode fazer dizer é que alguma coisa bateu, um objeto bateu. É plausível que seja um Global Hawk, mas lá está. Depois, como não sabemos de certeza, a parte especulativa é muito engraçada, é um bom exercício para a mente, mas na hora de discutir objetivamente este assunto, que eu acho super engraçado, porque pelo menos levanta perguntas que não têm algum tipo de certeza racional, daí levantarem uma questão, mas dá sempre para voltar atrás ou puxar um assunto que provoca aquilo ou uma consequência da ação para fazer um caso que pelo menos possamos apontar o dedo a alguém. E é isso que às vezes faz perder um bocado a discussão, porque, por exemplo, realmente a trajetória de voo do voo 77 que bateu no Pentágono basicamente desafia todas as leis aerodinâmicas da própria construtora do avião, mesmo com alguns parâmetros de segurança, ultrapassou mesmo em níveis muito grandes qualquer tipo de explicação racional dentro da estrutura e do peso do avião, em particular ter praticado aquela trajetória de voo fora o derrubar dos postes, porque mesmo que alguém conseguisse ter aquele controle que nem conseguia voar um Cessna a solo, dentro daquele, qualquer toque numa asa provocava com que o avião tivesse algum efeito que o mandava diretamente contra o solo. Fora a parte da velocidade e da densidade do ar ao nível do chão e à velocidade que alegadamente ele vinha, obviamente fora a silhueta e a marca que deixou no Pentágono, em que faltam os motores, que são as peças mais rígidas do avião, mais os trens de aterragem, isso tinha que deixar uma marca. Várias colunas não ficaram danificadas no interior, apesar de alegadamente o avião ter levado tudo à frente e furar o anel E, D e C e ter um buraco sólido que não pode ser um motor de avião, se não aparecia na foto, mas dizem oficialmente que foi o cone, quando é a parte mais frágil do avião. Há muitas perguntas que mesmo para um leigo têm que ter algum tipo de legitimidade, porque realmente, e obviamente que um ataque em termos reais havia de ser num ângulo assim mais a apontar aos telhados, não fazer aquele voo. E a parte dos postes é que dava logo cabo de qualquer tipo de estabilidade daquelas mesmo puxadas de um filme da Marvel para causar aquele impacto, o que torna um incidente no Pentágono algo que é logo uma das... É incrível como 4 desastres aéreos num só dia provocam tantas perguntas como mais do que se calhar todos os desastres aéreos que ainda continuam a ser questionados hoje em dia, mas estes com implicações geopolíticas a nível que ditam as regras da vida com que nós vivemos hoje.
com licença. Daí isto ser realmente um assunto que eu, quando mergulhei pessoalmente, andei tanto para trás e fez-me procurar tantos assuntos. Mas pronto, vamos saltar um bocadinho do Pentágono. Isto é aquelas coisas básicas que dá para ver aí nesses documentários. Portanto, depois vamos saltar para as torres e ainda hoje vamos ficar só pelas torres. Eu não vou para o edifício 7, talvez toque ainda em Shanksville, porque senão não vai dar tempo a tudo. E ainda tenho algumas coisas para dizer. Portanto, dentro do parâmetro das torres, realmente houve algumas leis de física que foram realmente, em termos de da forma como as torres vieram abaixo, que isso está coberto em N e N documentários, mas a forma mais lógica talvez de assumir, porque isto agora é um assunto muito comprido. It could be suggested that NIST never explained the collapses by gravity alone because it would be impossible to do so without violating at least two of the most fundamental laws of physics. One is Newton's third law of motion, which states that for every action there is an equal and opposite reaction. This means that two opposing forces will neutralize each other. In a head-on collision, the two cars absorb each other's kinetic energy and transform it into physical deformation or damage. After that, the system comes to a rest, as there is no more energy to be dissipated. The top section, pushing on the bottom section, it's going to meet equal forces as it goes. Both sections are going to be demolished at the same rate. So by the time you've crushed up 15 stories below it, the top 15 stories are also going to be crushed. And so there's nothing left now to crush the rest of the building. Something of this kind is what we should have seen when the top section of the towers collapsed onto the lower one. The upper and lower sections should have mutually destroyed each other until all the energy is dissipated and the system comes to a rest. Alternatively, as shown in this experiment with two towers made of snow, the top section could have fallen off to the side after the initial collapse. What could not have happened is this. A little tiny chunk of the building can't possibly fall and crush the entire structure below it. This is such a simple, fundamental concept that architects and engineers were astonished in seeing it totally ignored by NIST. This is high school physics. And our whole society is being led to believe that these fundamental laws of physics, hard science, don't apply anymore. But even if we assume that the top section of the tower had enough potential energy to destroy the rest of the structure below, it could not have done so at the speed it did, which was near freefall speed. That would have violated an even more important principle in physics, known as the law of momentum conservation. This law states that the total energy within an isolated system must always remain the same. As we have seen, the energy can be transformed within the system, from motion to physical deformation. But for the deformation to begin, the velocity must decrease in order for one kind of energy to be transformed into the other. No new energy can be added to the system. One particular example of momentum conservation is freefall. Freefall happens when the only force applied on an object is gravity. This means that all the potential energy contained by the object is converted into vertical motion. As soon as the falling object hits an obstacle and breakage occurs, the speed must decrease because some of its energy needs now to be converted into physical breakage. It takes energy to break things apart, and that energy must come from within the system. Thus, the falling rock cannot keep falling at free fall speed and break apart at the same time because it doesn't have enough energy to do both. Let's go now to the Twin Towers and ask a simple question. Assuming that the top section on the left contains enough potential energy to destroy the rest of the tower, and assuming we dropped both upper sections at the same time, which one would hit the ground first? It would be the second, of course. As it finds no obstacles in its path, the section on the right would quickly accelerate to free fall speed and maintain it all the way to the ground. The section on the left instead needs to use some of its energy to destroy the structure below, so it could never achieve free fall speed. In the case of the Twin Towers, however, both upper sections fell with an acceleration close to free fall speed, as if their path had been practically free from obstacles. It took each tower between 10 and 12 seconds to collapse to the ground, while an absolute freefall time would have been 9.2 seconds.
In other words, both upper sections of the towers found enough energy to destroy 80,000 tons of healthy structure below while accelerating to near free-fall speed. This is, as we have said, absolutely impossible by gravity alone. The law of momentum conservation won't allow it. A building cannot do free fall with a huge steel structural system in place to support it. The Twin Towers could not have come straight down through the resistance of 80,000 tons of structural steel at the speed of practically free fall. That just would not happen. If in fact it actually hit and made an impact, it was effectively crushing anything, pushing hard on this core structure below it, the core structure is going to push back equally hard. And that's what's going to cause the top section of the building to slow down. As energy is drained away from the system to deform those members, it would slow down the descending mass and cause a descent at less than free fall speed. There is only one way for those buildings to have collapsed at the speed they did. The buildings fall at a speed which can only occur if the structure has been removed, the vertical structure. The same Shyam Sunder from NIST has acknowledged that free fall can only be achieved with the absence of a structure below. Free fall time would be an object that has no structural components below it. But what could have removed the supporting structure below, since the falling section didn't have any extra energy to do so? The fact that it's coming down at free fall says all of the energy is being used to just make it go straight down, which means it's coming down through itself and not breaking up the building as it goes. Something else has to be clearing the way. There is only one known way to allow that kind of acceleration while removing the supporting structure. A building cannot do free fall without it being blown up. That's the only way it could come down at free fall. The only way that a building can accelerate as it collapses is by having pre-engineered, precisely timed, and precisely placed explosives. In other words, controlled demolition. E assim com as torres em baixo fica bem mais barato do que estar a limpar o amianto por andar. Para classificá-los como classe A Office acabava por... tinham que retirar aproximadamente 400 toneladas de amianto, o que havia de ser algo muito caro demais e até ser basicamente... tirou o valor aos edifícios devido ao terreno onde eles estão assentes, muito mais rentável demoli-los e assim o problema tóxico do ambiente em particular ficou espalhado pela população toda de Nova Iorque, incluindo as pessoas da primeira resposta, como a polícia, os bombeiros e os paramédicos. Sacrifica-se assim, em troca de algum dinheiro, vidas humanas desta maneira a curto, longo prazo, devido à poluição intensa que os edifícios acabaram por espalhar pela atmosfera de Nova Iorque. Claro que o NIST tem a sua maneira de debater como é que foi a queda. No relatório deles dizem que basicamente as temperaturas internas dentro do edifício devido ao combustível do avião e aos incêndios posteriores acabaram por um lado, primeiro falaram em contração, depois falaram em dilatação, mas as temperaturas nunca passaram, mesmo os 2500 graus, que era o nível de segurança que aquele metal teve que passar para ser aprovado para a construção, mas nem chegaram mesmo até aos 800 para enfraquecer a estrutura de tal maneira que tenha causado a tal reação de desabamento em cadeia, como aconteceu, como nós vimos com os nossos olhos, nem sequer se justifica a velocidade com que veio abaixo se fosse a teoria da panqueca em que cada andar colidia em cima um do outro. E tinha que haver um atraso, metade do avião devia ter caído para fora no impacto, não dá para perceber bem que raio de aparelho é que foi contra aquilo, mas parecia ser bem mais reforçado que um avião normal, mas já sou a especular. Também há aquele evento dos telefonemas que foram feitos basicamente através dos aviões, em que não existia, nem hoje existe tão prevalente, mas é um aparelho que se instala dentro de um Boeing para ter cobertura de rede, que depois é transmitido através de outros protocolos para a Terra e cumprir uma chamada. Não havia realmente essa tecnologia na altura em que foram feitas algumas chamadas dentro do avião a partir de algumas telefone de bordo.
mas algumas são realmente registadas como chamadas telemóvel, em que a cobertura também, obviamente, não havia de ser bem conseguida através de estar sempre a transferir-se de torres para torres e a distância era muito alta. Isso também, por acaso, é uma improbabilidade que faz parte da história. The CIA has been developing plans for covert operations that involve the in-flight swapping of commercial airliners with military drones since the 1960s. One such plan was called Operation Northwoods, and it detailed how to replace a civil airliner with a military drone in mid-air, unbeknownst to the air traffic controllers. After the swap, the airliner would be landed in a military base. The drone would continue to fly, appearing on radar as the original plane, and would be remotely guided all the way into the target. We don't know whether this is the actual end the passengers met, but one thing we can say for sure. Those who called their relatives from their cell phones could not have placed those calls from the airplanes in flight. Minutes after the fourth plane had crashed in Pennsylvania, news was already circulating that several passengers had made calls with their cell phones from the hijacked airplanes. We are being hijacked. We are being hijacked. Those frightening words were uttered by a passenger aboard United Flight 93 who was able to call emergency personnel on his cell phone before the plane crashed in western Pennsylvania. And tonight we're getting reports of cell phone calls from at least 3 of those 4 flights. On the second flight that came out of Boston, that was the second flight of the day and also went into one of the Twin Towers of the World Trade Center, there was a businessman who got off 2 cell phone calls to his father. CNN commentator Barbara Olson, wife of U.S. Solicitor General Ted Olson. She reportedly called her husband twice on a mobile phone to tell him her plane was being hijacked. The problem is that in 2001, it was practically impossible to make a call with a cell phone from an airplane at cruising altitudes. The whole idea behind cellular phones is that they use low-power transmitters, both to keep the cost of the units down and to preserve battery life. It is up to the receiving towers on the ground to pick up and boost their signal before they route it through the system. It is commonly thought that beyond 10,000 feet in altitude, most cell phones become useless. Passenger planes normally cruise at 30,000 feet and beyond. The editors of Popular Mechanics, however, maintain that cell phones do work from cruising airplanes, even at maximum altitudes. David Dunbar. With regard to the cell phones, we did what any reporter would do. We talked to experts in the field, and in fact, cell phones do work at that altitude, up to 35,000 feet and higher. And in 2001? In 2001, and it might be instructive for you to talk to some of the cell phone experts. Instead of talking to experts, Japanese television decided to take matters into their own hands. In 2003, they conducted an on-camera experiment near Ontario, Canada, to verify the actual reach of cell phones from different altitudes. The cellular phone system used in the experiment in Canada is the one used in the United States. 3 cell phones, each from different telephone companies, were used. The experiment begins at 1,000 feet. Hello? Hello, I'm calling from cell phone A. What's up? What is happening? Trading sounds okay? The results were the same with the other 2. Next, we went up to 4,000 feet. Then, No, not on me. Company B's phone stopped working at 4,000 feet. And when the aircraft rose to 6,000 feet, Company A's phone also became useless. At 8,000 feet, none of the 3 cell phones worked anymore. No service on A, no service on B, no service on C. In other words, at an altitude of 35,000 feet, cell phones would have been totally useless. There is another problem besides altitude that makes calling from a cell phone unthinkable from a cruising airplane, and that is speed. Calling from an aircraft with a cell phone would be like calling from a car traveling at 500 miles per hour. The connection would continuously need to be transferred from one receiving station to the next, and then to the next, and again to the next. The transfer procedure between 2 receiving stations is called handoff, and it relies on continuous triangulations between the receiving towers in order to establish the exact position of the caller. As the mobile unit approaches the handoff zone, the first tower senses the weakening of the signal and prepares to transfer the call to the second. When the second tower senses the signal is strong enough to take over, the handoff procedure is initiated. If everything goes well, the call is rerouted into the system by the new receiving station.
But the speed by which an airplane approaches and crosses over the handoff zone is so high that the towers wouldn't have the time to complete the handoff procedure. The call would be dropped, and the person would need to dial the number from scratch. Mas algumas são realmente registadas como chamadas de telemóvel, em que a cobertura também, obviamente, não havia de ser bem conseguida através de estar sempre a transferir-se de torres para torres, e a distância era muito alta. Isso também, por acaso, é uma improbabilidade que faz parte da história oficial, em particular até o voo de Shanksville, porque o voo de Shanksville foi o voo que foi abatido, deve ter sido abatido em voo, provavelmente, porque mesmo pela zona de impacto e testemunhas que posteriormente dizem que encontraram até estilhaços do avião num Indian Lake, mesmo ao pé, a 8 milhas da cratera de impacto inicial, que também por sua vez é uma cratera muito estranha. Mais uma vez houve um incidente com um avião no 11 de setembro que, digamos, tudo o que nós temos acesso como registro fotográfico não condiz a algo que devia ter acontecido numa realidade como nós a conhecemos, com a física como nós interagimos todo o dia com este planeta. Alegam que o avião entrou inteirinho para dentro de uma mina, daí o buraco ter-se fechado por ser terras lamacentas, o que não me parece que seja a composição da terra na altura, naquela zona geográfica em particular, mas e realmente falta, tal como faltou no Pentágono, bagagem, estilhaços variados, faltou muito aquele cenário que acontece posterior a um avião ter-se despenhado, então à velocidade que foi, mas lá está, e depois o próprio FBI reporta ter já tirado 95% do avião e reconstruído, o que representa 95 toneladas, e eu não sei onde é que eles o foram buscar. Nesse até em particular encontraram a caixa negra, mas não libertam nenhum tipo de registro de vozes de cockpit, apesar de já familiares do 11 de setembro também criaram um movimento, terem feito uma requisição para libertar esse tipo de registro publicamente. O FBI não acredita que isso seja algo que vá ajudar em nada ao conforto das vítimas. Então temos que levar com esta história de que basicamente foi uma revolta dentro do avião de civis contra os hijackers, que fizeram com que o avião, no meio de uma luta, se tenha estado no chão. Eu acho que este avião deve ter sido mesmo, foi abatido por um míssil, porque já o sistema de proteção, porque foi o último a despenhar-se, este foi às 10h07 da manhã, já havia, digamos, realmente o sistema como ele devia ter funcionado desde o princípio, desde que houve uma violação do espaço aéreo e foi assumido que era um atentado terrorista, era exatamente isto que havia de acontecer. Este facto está ocultado, não sei bem porquê, não sei se por acaso este avião devia ter tido um alvo diferente que afinal não foi executado. Por outro lado também temos um edifício que caiu ao fim da tarde, que faltou-lhe o avião. Não sei se os dois estão interligados, se aconteceu aqui alguma coisa, mas realmente este foi mais um daqueles casos que até, digamos, o registro de voo do avião fez com que ele fosse contra o solo, a ultrapassar qualquer tipo de resistência do ar, a violar o aerodinamismo do avião, a estrutura e tudo, e aparentemente espetou-se inteiro dentro de um buraco muito pequeno que fechou-se antes da primeira força de resposta tenha chegado ao local, o que também levanta muitas suspeitas em relação a este evento. Por isso, todos os 4 eventos do 11 de setembro têm muitas perguntas que se possam fazer. Nas próprias torres rebentou o lobby de entrada todo, alegam basicamente que foi o combustível do avião que desceu pelo poço do elevador. Só havia 2 ou 3 poços do elevador direto, porque as torres são basicamente 3 edifícios sobrepostos uns entre os outros e tinha que se mudar de elevador de secção para secção, à exceção de 2, acho que eram só 2 elevadores expresso. E mesmo o volume desse poço de elevador é tão grande que dava para encher vários aviões caso ele tivesse cheio de combustível. Nunca havia de ficar comprimido ao ponto de ter que explodir como saída, porque basicamente até um poço de um elevador é uma chaminé gigante. Isso também não faz lá muito sentido. Muita gente conseguiu descer dos andares superiores e passaram por alguns poços de escadaria que ainda estavam inteiros, por isso também o incêndio não foi assim com temperaturas tão altas que
que basicamente impedisse muita gente de se ter salvo. E também temos o problema de na cave foram registadas explosões. Há muitas testemunhas que falam de explosões a acontecer na própria cave sem sequer terem conhecimento na altura que tinha havido um impacto de avião no andar de 80 para cima, consoante a torre, mas foi sempre em cima. O impacto na segunda torre, então, a maior parte do combustível explodiu cá fora. Há imagens de pessoas que estavam a pedir ajuda na façada do edifício danificado, daí também provar que não eram assim temperaturas tão altas quanto isso. E isto já perto da altura em que os edifícios entraram em colapso e, se for as circunstâncias então que são mesmo ditas nos relatórios oficiais devido à temperatura, parece que aconteceu na altura em que a temperatura até já estava mais baixa, que até também há registros de comunicação entre bombeiros em que estavam só a pedir mais algumas linhas porque o fogo já estava praticamente dominado antes do colapso, mas o tal colapso aconteceu daquela tal maneira devido até à própria física e a velocidade com que os edifícios se desmoronaram. Até podemos observar, eu agora não sei se é a Torre Norte, se é a Torre Sul, tinha aquela antena gigantesca no telhado em que na imagem vê-se que a coluna central abateu antes do edifício entrar em colapso e então vê-se o suporte dessa antena basicamente a colapsar um pouco antes do edifício começar a cair. Não se vê realmente grandes evidências de explosões, mas lá está, os métodos para mim é aquela discussão que é tão especulativa que até a Judy Wood fala lá da desmolecularização atómica através de satélites secretos. Isso já começa a ser confusão a mais. Eu acho que há pessoas que nós podemos apontar o dedo e interrogar e ver quem é que estava acima deles dentro da compartimentalização do evento que aconteceu, que ainda hoje estão vivas e eram testemunhas fiáveis para chegarmos exatamente ao ponto dos executantes que acabaram por fazer esta operação. Obviamente que levanta-se logo a pergunta, então, como é que armadilharam dois arranha-céus inteiros sem ninguém ter dado por isso, que é uma pergunta bastante válida. As únicas coisas que eu encontro como justificação, porque eu próprio também não sei até que ponto é que foi explosivos, se calhar até há uma nova classe de explosivos que pode ser de categoria militar para pelotões de engenharia são capazes de ter, digamos, técnicas se calhar de demolição mais sofisticadas e rápidas e silenciosas, talvez. Até existe a teoria das mini-nukes, mas eu também não sei, porque aí havia de só vir bem, penso eu, mas realmente há muitos relatórios de explosões que possam, digamos, tirar a resistência estrutural da parte de cima enquanto entra em colapso, e realmente as colunas centrais deviam ter ficado pelo menos alguns andares de pé, porque a teoria do colapso por panqueca basicamente era o chão dos andares a colapsarem em cima uns dos outros, porque estavam a perder as juntas que servem de suporte ao esqueleto exterior e às colunas centrais para fazer o espaço para escritórios. Alguma coisa tinha que ficar de pé, e em particular a coluna central, porque era bastante resistente, era basicamente o núcleo do sustento do edifício, mais depois a estrutura metálica toda exterior que complementava. Foi um design bastante revolucionário e basicamente foi muito estranho terem as duas torres caído da maneira como caíram, muito conveniente, porque só pela altura que elas tinham, terem deixado aquela pegada de pós-demolição, acho que realmente foi muito conveniente, e pelos problemas que elas tinham até em termos de antiquidade e rentabilização financeira, que isto no fundo é o que tudo interessa. This is the North Tower of the World Trade Center, seen from the north side on September 11th, 2001. Just as it starts to fall, there are massive ejections of material at about the 98th floor. Many of us believe these are blasts from explosions that destroyed the core columns, allowing the building to fall. However, those who advocate for the official government story claim we are merely seeing dust and smoke being pushed out the windows as a result of collapsing floors. It is hard to resolve this dispute directly because the core columns are not directly visible. Nearly hidden by all the spectacular ejections, one small focused jet has special significance. This little puff is not coming out a window at all, but out of the corner of the building. Each corner of the building has two 14-inch box columns,
connected to each other by large, periodically spaced steel plates and covered on the exterior with aluminum cladding. There are no corner windows. The corner columns are structurally significant because they connect the adjacent wall assemblies and give the building three-dimensional stability. If anyone wanted to demolish the towers, the corner columns would be natural targets. Let's come back to our little jet. Notice that as the surrounding structure descends, this little jet, as it plays itself out, remains fixed relative to the original structure of the building. It does not move down with the falling walls and floors. This suggests that we could be seeing the work of a cutter charge strapped to a column. As the roofline moves down past the 98th floor, a surviving column is seen protruding upward from the debris cloud. It sways outward, but it does not fall for several seconds. Note that the top of this column exactly matches the height of the corner jet. Careful measurements confirm this impression. The evidence is mounting that we are seeing not only a cutter charge in action, but the very column that is cut. The column sways but does not fall for a matter of seconds. Then it abruptly enters freefall. Again, careful measurements confirm this impression. A graph of the vertical component of velocity as a function of time shows a sudden transition from full support to freefall and allows us to determine the precise time of this event. Since we know the time when the column enters freefall, we can ask, what's going on below that allows the column to suddenly drop? The problem is, whatever caused the column to drop is further down the building, outside the frame of this video clip. However, there's another video aimed lower on the northwest corner of the building that potentially holds the answer. Since we are looking for an event that happens at a specific time, we need to find some way to synchronize the two videos. Fortunately, there is an easily pinpointed event that is visible in both videos. When the column we've been watching starts to fall, it emerges from the shadows into bright sunlight, then falls back into the shadows again. The last glimmer of sunlight is visible as a bright bead on the end of the column. This momentary event can be identified in both video clips, allowing the frames to be synchronized. Looking at the lower tower, we can see a very interesting event that correlates with the exact moment the column goes into freefall. Another focused jet cutting through the corner of the building. In fact, if we watch a small interval centered on the critical moment, we can see several ejections clustered on the corner that explode within a fraction of a second of each other. The hypothesis that we are merely looking at ejections of dust and smoke that result from the collapse is no longer viable. There is, of course, dust and smoke that is pushed out of the way, but we are seeing here clear evidence of actual explosions cutting a steel column. This evidence corroborates many other independent observations that point to explosives, including the dynamics of the falling building, the molten iron in the rubble pile, and the evidence of dust laced with iron microspheres and chips of unexploded nanothermite all over Manhattan. Once we recognize that explosives were used, we can see the entire event through new eyes. Em termos de relatórios oficiais, o NIST, obviamente, que criou uma simulação informática em relação a como qual foi o efeito das temperaturas para afetar a estrutura para os edifícios terem entrado em colapso da maneira como entraram em colapso, mas obviamente que, tal como este assunto dos mapas e modelos de projeção para o aquecimento global, nunca libertam os parâmetros numéricos com que essas simulações são feitas. Porque basicamente qualquer simulação informática a gente pode começar pela conclusão e adaptar os parâmetros até termos o resultado final, porque esse é que é o problema destes modelos computadorizados, em que não é feito público os parâmetros com que eles são analisados e chegam à conclusão de, porque podem obviamente exagerar, por exemplo, nas temperaturas, fazer como modelo de base a resistência estrutural do edifício até acertarem na temperatura e na estrutura enfraquecida, ao ponto que conseguem apresentar uma simulação informática que respeite, sim senhor, às leis da gravidade e pareça um gráfico com o colapso. Obviamente isso é Hollywood, é muito fácil fazer um desenho, digamos assim, uma animação informática baseada em algumas leis da física com que se prove com que o edifício realmente colapsou, bastando adulterar os valores das consequências que realmente estão a acontecer, que ultrapassam um bocado os parâmetros, um bocadão, para ajustar a história do mundo real. Nós tivemos, ainda há pouco tempo, aquele edifício na Inglaterra, o Grenfell, que ardeu até à quinta casa.
não caiu. Há vários arranha-céus que têm sempre ardido, porque até o próprio material, devido aos códigos de construção com que se constrói arranha-céus, tem que ser a maior parte dos materiais o mais à prova de fogo possível. Por causa mesmo destes eventos catastróficos, um arranha-céus é projetado com uma preocupação extra devido à dimensão da estrutura e aos ventos que vão ter que aguentar, ao peso que é carregado, ao impacto e realmente de alguns objetos de construção humana que andem no céu possam acidentalmente bater, e haver sempre regras e meios de segurança para evacuar os sobreviventes e etc. Por isso, isto no 11 de setembro aparentemente falhou tudo, e em relação até ao próprio armadilhar o edifício, foi reportado na altura que no fim de semana anterior, porque o 11 de setembro foi uma terça-feira, no fim de semana anterior tinha havido um corte de luz o fim de semana todo, geral, por isso todas as zonas que tinham algum tipo de monitorização, segurança, áreas restritas para visitantes, etc., foram invadidas. Eu não sei até que ponto é que isso pode ter sido aproveitado. Também há testemunhas que dizem que houve obras de manutenção nos postos do elevador, e aliás não só manutenção como até renovação de alguns elevadores, e gente que trabalhava na manutenção também testemunha que através dos postos dos elevadores podia-se ter acesso a qualquer parte estrutural do edifício para o comprometer e ter o disfarce perfeito para executar realmente algum tipo de preparação com cargas explosivas para causar os danos estruturais para o evento em particular. Yeah, hi, my name's Gary Corbett. I worked for Fiduciary Trust, recently merged with Franklin Templeton shortly before 9/11. I was a computer operator on the night shift Monday night into Tuesday. The previous weekend there had been a power down. When the power was turned on, there's a lot of problems for all companies within the complex who had computer systems, simply because the mainframes weren't talking to the servers, to the front-end servers, and vice versa. And what made the day really tragic is you had a lot of the technical people, data processing types, coming in early, who wouldn't have been there till 9 or 10 o'clock. They were brought in early, and then you had the admin types coming in because, you know, the trial balances and the books weren't complete. The reason I stopped, I saw the sign 9/11 was an inside job. Again, because of the power down, there was a complete breakdown of security that weekend. I was working on the 97th floor, and supposedly, you know, Fiduciary had a vault where there was gold, some kind of agreement with JP Morgan, or, you know, something someone of my level wouldn't understand. We had guided tours coming into secured areas by mistake, and nobody picking it up because there's no intrusion alarms or anything else. And the one thing besides the loss of coworkers that day that I'll never forget, the CEO or whatever she was, Ann Catlock, just happened to be out of town, and, you know, within moments after the collapse, you know, made the statement to the stockholders and the other people that we lost a lot of people, but don't worry about them, they were only clerks. And that's the thing that'll stick with me. Thank you. Any questions? Or yeah, you mentioned the power down. Could you elaborate on that? And when was the power down? The power down started like Friday night close of business, gradually into Saturday morning. It was the essential areas only. Fiduciary Trust was completely down. We were just there on guard duty. We were doing nothing because the power was off. The power came on probably sometime, I'm guessing, about 4 o'clock Sunday afternoon. And this was before the towers came down? This was before. So, like, what I'm saying is, in regard... How much before? A day. Power down was about 2 days before? Yeah. But it was off completely for a good 24 to 36 hours. Mas eu também, na minha cabeça, acho isso assim um bocado difícil. Aí havia muita gente que já podia ter aberto o bico, digamos assim, e mesmo quando se preparam um edifício para demolição, os próprios explosivos, devido à sua própria natureza,
não convém ficarem tipo sem monitorização ou manutenção durante muito tempo, porque depois podem falhar na hora H, digamos assim. Uma demolição de um edifício é feita, pode demorar até 2 semanas, mas está sempre em constante observação em termos de o que é que pode, pronto, correr mal, mas realmente podemos estar aqui perante alguma coisa tecnologicamente mais sofisticada em termos de demolição de edifícios, ou mais potente, ou mais silenciosa, como o Stephen E. Jones tem a tese dos termites. Realmente há fotos de vigas na cave cortadas na diagonal, que é o padrão perfeito para arrebentar com vigas de sustentação em estruturas metálicas. Há realmente fotos dos bombeiros na altura que ainda tiveram muito tempo, mais de semanas, a tentar apagar tipo um fogo, parecia lava nas caves dos edifícios, derretiam-lhes as botas. Não sei que implicação é que isso poderá ter, não sei até que ponto é que... Porque lá está, nessa parte a gente pode começar a especular muito, mas realmente não temos o know-how ou a especialização autêntica, nem tivemos lá, de certa maneira. Temos que acreditar, de certa maneira, às vezes em coisas que a própria internet e até há personagens que sujam um bocado o movimento. Há realmente loucos que às vezes parece que trazem mais veneno para o poço do que mais uma peça do puzzle para resolver isto, mas eu continuo a achar, e é assim um bocado do foco, este podcast é mais assim tipo um brush-up em relação a várias coisas que possam estar mal contadas, mas realmente há nomes a apontar, como aquele general Richard Myers, temos os Rumsfeld, temos os neoconservadores na altura, que eram os que estavam no poder, os antigos marchais das guerras frias, que têm esta mentalidade de sacrifício enorme. Houve um precedente também antes, que era um plano que o Kennedy rejeitou, que era abater um avião civil comercial sobre Cuba, mas havia de ser transmutado os passageiros todos num aeroporto diferente e abatiam um dummy e tinham o pretexto para ir para a guerra em Cuba, um false flag operation. Também existiu um precedente num atentado em 1903 nas próprias torres, em que também alguém patrocinado, pronto, também tinha uma peça islâmica dentro deste contexto, mas em 1993 o FBI realmente, através de agentes infiltrados, criaram uma ação em que apetrecharam basicamente um Oswald para estacionar a sua carrinha cheia de explosivos, tudo providenciado pelo FBI, no estacionamento junto a uma viga mestra que podia causar um colapso mais grave, mas felizmente para o terrorista em particular, ele, além de ter gravado as chamadas todas e apresentado-as em tribunal para provar o caso como estava a ser patrocinado por forças, digamos, do bem, não estacionou a carrinha no sítio certo, mas desde então as torres ficaram também sob uma vigia extra em relação a qualquer tipo de atentado terrorista, porque já tinham sofrido um em 93 que podia ter sido bem mais catastrófico, não fosse o candidato da Manchúria a tomar algumas decisões por ele próprio. Isto foi um caso que foi a tribunal, as gravações foram passadas, mas obviamente que foi tudo varrido um pouco para baixo do tapete, se bem que as torres até tinham cães que cheiravam explosivos, que foram dispensados uns dias antes do próprio evento ter acontecido, porque parece que o palco teve que ser preparado para este evento trágico ter sido apresentado ao mundo dentro do contexto com que nós estamos a viver a realidade hoje em dia mais uma vez. On February 26, 1993, at 12:19 p.m., a truck bomb detonated in the underground parking garage of Tower 1 of the World Trade Center complex. The bomb was a urea nitrate device enhanced with hydrogen gas. The bomb ripped a 30-meter wide hole through 4 sublevels of concrete. 6 people were killed and 1,042 injured as smoke poured into the towers. Investigators found the axle of the Ryder truck that was used in the bombing, and were able to trace the vehicle identification number to the man who rented the truck, Mohammed Salameh. Eventually, blame for the bombing came to rest with Ramzi Youssef, whose uncle, Khalid Sheikh Mohammed, or KSM, confessed to masterminding the 9/11 attacks from A to Z,
In a highly dubious, heavily redacted confession extracted after 4 years of torture in a secret CIA prison, and after having his sons abducted and used as bargaining chips in the interrogation process. Media fascination with the case was quick to focus on Ramzi Youssef. But during the investigation, some startling information came to light. Last winter, the FBI was praised for its speed in cracking the case of the World Trade Center bombing and bringing 4 suspects to trial. Now, there is some evidence that the FBI may have known of the plot in advance through an informant and might even have stopped the bombing that killed 6 people. Correspondent Jacqueline Adams has the story. FBI agents might have been able to prevent last February's deadly explosion at New York's World Trade Center. They discussed secretly substituting harmless powder for the explosives, but they didn't, according to the FBI's own informant, Imad Salem. Unbeknownst to the FBI at the time, Salem recorded many of his conversations with his handlers. I'm holding 903 pages of draft transcripts. William Kunstler represents Sheikh Omar Abdel Rahman and several others charged with conspiring to blow up a series of New York City landmarks 4 months after the World Trade Center bombing. That case has not yet gone to trial. Kunstler confirmed newspaper reports of the Salem transcripts. In one, Salem complains to an FBI agent, "Since the bomb went off, I feel terrible. I feel bad. I feel here is people who don't listen." The agent replies, "Hey, I mean, it wasn't like you didn't try and I didn't try. You can't force people to do the right thing." There is material in here to show gross governmental misconduct. Today, attorneys for the defendants in the ongoing World Trade Center bombing case formally asked for the transcripts of Salem's tapes. Quite frankly, beyond me, why now, the 4th week into the trial, we still don't have these materials. Prosecutors have refused to comment publicly, but legal experts say the defense may have no right to those transcripts. It's not a defense to a crime to say, if only the government had stopped me, I wouldn't have done it. So this isn't material that ordinarily the defense would be entitled to. In court today, a witness from the Ford Motor Company linked debris recovered from the explosion site to a Ford van where defendant Mohammed Salamat was arrested less than a week after the bombing. Jacqueline Adams, CBS News, New York. As reported by CBS News, the New York Times, and other respected news organizations at the time, Imad Salem was an ex-Egyptian army officer turned FBI informant, and was essential in helping convict others in the bombing. However, it was Salem's contention that he had agreed to supply fake explosives to the bombers, and he was overruled by his FBI handlers. Salem, perhaps experienced in the machinations of black ops, had the sense to tape some of his telephone conversations with his FBI handlers, including FBI Special Agent John Antichev. This is a recording of one of Salem's conversations with Antichev. Everything was submitted with a receipt, and now it's questionable. It's not questionable. It's like a little out of ordinary. Okay. You know. All right. I don't think it was. If that's what you think, guys, fine. But I don't think that, because we was start already building the bomb, which is went off in the World Trade Center. It was built by supervision from the Bureau and the DA, and we was all informed about it, and we know that the bomb start to be built. By who? By your confidential informant. What a wonderful, great case. Wow. And then he put his head in the sand and said, "Oh, no, that's not true. He is son of a bitch." Okay, it's built with a different way in another place, and that's it. In the taped conversation, Salem makes it clear that the FBI informant had in fact gone ahead and built the bomb. Antichev says nothing in response. Hundreds of hours of taped conversations exist between Salem and his FBI handlers, but they were never used in the trials of the bombing conspirators. To this day, the FBI refuses to acknowledge their foreknowledge of the attacks or the fact that their informant built the bomb. E pronto, e como podemos concluir, basicamente existe muitas coisas mal contadas neste evento em particular, visto que as torres até estão a ser um objetivo de abate já há algum tempo, através de, digamos,
forças que operam dentro do parâmetro legal com impunidade de questão ou até a recompensa de uma promoção pela sua incompetência, como já é típico e comum em qualquer sistema governamental aqui até pela Europa ou por todos os países que nós consideremos ocidentais. E isto vai ficar assim um bocado por aqui. Existe também, os debunkers têm a teoria do piloto automático, mas quer dizer, o piloto automático também respeita os parâmetros da estrutura da integridade do aparelho do qual se está a tomar controle, porque existem vários sistemas de redundância no tráfego aéreo, porque ainda é dos meios de transporte mais seguros que existe no planeta. Mas houve aquele dia em que realmente houve uma peça de teatro em que o palco foi montado para acontecer estes eventos trágicos que ditam agora, neste momento, a forma como o mundo se anda a regir geopoliticamente, e isto foi um bocado uma introdução como um 9/11 for Dummies, porque com certeza que nada do que eu disse por aqui, para pessoas que andam a ver o assunto desde o princípio, as implicações geopolíticas que traz para dentro das nossas vidas desde sempre, e a mudança até da linguagem, como nós interagimos uns com os outros como seres humanos desde este evento. Isto pode ser aquele evento que dá para apontar o dedo em termos da mudança a todos os níveis que existem, em todos os países que fazem parte do progresso e são as vítimas do tal terrorismo, que é uma luta religiosa, continua a ser o pretexto mais arcaico possível. E isto há de rematar mesmo tipo em religião, porque isto no fundo é tipo o pretexto para usar várias potências a nível mundial para lutarem uma guerra alheia por favores que somos completamente alheios a termos que pagar um preço por justificar, seja lá o que for que queiram, mas estes eventos acontecem exatamente através dessas mentes de mentes que andam por esse mundo a ditar muitas das regras devido a terem nas mãos o sistema financeiro, e isto vai acabar por ser uma grande cabala. Eu quero desenvolver este tópico muito mais profundamente, mas não tanto ao ponto de só dar tópicos para todas as pessoas que por acaso tenham alguma curiosidade de fazer uma investigação ou até corrigirem, porque isto é um assunto tão um bocado diluído, com muito veneno dentro deste poço, para estar a beber a água da sabedoria, para saber a verdade do que vem por aí ainda mais. Mas basicamente o plano foi traçado neste dia e eu quero desenvolver esse tópico. Provavelmente vai ser um pouco mais chato. Isto foi assim um podcast ao nível tipo de um loose change mesmo para beginners, e isso não interessa. Isto é só para provar mais ou menos um contexto em que dentro deste planeta, deste contexto, destas regras que nós temos que estar a jogar para conseguirmos levar avante algo que vem inerente dentro de nós, em que nós achamos que estamos a ser enganados de alguma maneira. Isto foi daqueles eventos que mudou o mundo, meteu o mundo assim um bocado em termos de interações sociais neste abismo que existe hoje em dia, de uma separação cada vez mais básica nestes tempos complexos que correm, em que falta, tal como este evento que surpreendeu o mundo no próprio dia, já a justificação simplificada tinha vindo ao de cima, em que realmente foi os talibãs e o Bin Laden e pronto. Ninguém estava à espera, foi uma surpresa total, mas passado umas horas a gente já sabe quem foi, apesar deles nem sequer se terem declarado como os autores de qualquer tipo de planeamento. Fora a questão que eu já tinha trazido antes do próprio Bin Laden ter sido uma vítima da sua própria saúde num período em que as coisas realmente começaram a aquecer, e despoltou-se então esta cavalgada que em nome da defesa se ataca, chamado a luta contra o terrorismo, que também por si ganhou tantas conotações tão levianas que basicamente nós próprios somos vítimas da legislação que nunca acaba por efetivamente, digamos, impedir o real terrorismo que está a ser patrocinado até por estas mentiras todas, de invadir as nossas casas e as nossas vizinhanças e os nossos países conterrâneos e a nossa própria casa em última instância. Como temos que ter uma grande aceitação sobre realmente o que foi autoproclamado o novo inimigo do mundo por causa destas conotações tão
vagas que basicamente até alguém que tente falar a verdade em termos de defesa e não tente patrocinar uma religião que às vezes tem uma conotação que tem uma certa queda ou inclinação para nos querer matar devido a escrituras religiosas que basicamente foram escritas por um homem, sabe-se lá quem, e mesmo que soubesse, quem acredita nunca quer saber da verdade. Vivemos estes tempos porque agora é o cristianismo contra o muçulmano ou o catolicismo, e continua a não passar nada mais do que um jogo de guerra, de poder, de transferência de riqueza, de mudança de impérios. Este jogo que sempre foi jogado historicamente, que sempre mudou de cenário, que sempre acabou essencialmente na mesma base: enganar a população, ter o proveito, tentar conquistar um império, fazer do império algo que depois há de declinar e cair e continuar ciclicamente sempre a mesma coisa, e a gente está sempre a cair na mesma treta e a pagar por isso. Por isso é que isto é daqueles eventos que é mesmo um evento abre os olhos. Mas independentemente disso, pronto, eu vou ficar por aqui já com este. Já estou a receber notificações de vamos embora daqui. E o próximo, ou os próximos, eu não sei bem como é que eu vou fazer isto, mas vamos tentar dar assim uma voltinha pelas implicações e tentar apontar alguns nomes e mostrar algumas perspectivas assim um pouco mais diferentes, partindo da perspectiva que foi o objetivo deste podcast, de que pelo menos levantar algumas grandes perguntas em relação à versão oficial da história do 11 de setembro. Realmente é daquelas coisas que qualquer pessoa que gasta algum tempo a investigar vai facilmente concluir que pelo menos em algum aspecto, em algum sentido, algo está mal contado, e a perpetuação da guerra não tem trazido paz ao mundo, antes pelo contrário, só tem trazido mais conflito, mais despesa, menos prospecção de futuro, uma invasão, uma colonização, uma socialização que eu chamo de dessocialização em termos de ruína cultural em tudo o que já nós sofremos, estes enganos todos, e já devíamos estar mais que sofisticados em cair nesta rotina tão constantemente, que mais valia pegar num destes exemplos e olhar para ele com olhos de ver que pelo menos não serve mais do que um instrumento de escravização, tanto económico como psicológico, porque isso é outro dos aspectos que isto do 11 de setembro foi uma operação também psicológica para justificar atos e atrocidades de guerra que já reclamaram bem mais vítimas do que as vítimas americanas do ato de terrorismo, mas num nível bastante superior, porque estamos a falar em aproximadamente 3.000 vítimas para milhões de pessoas que já sofreram com este conflito, e agora ainda por cima os sobreviventes. Temos nós que nos adaptar a eles e pagar-lhes a despesa, porque há uma grande volta, e eu depois gravo mais, porque não dá para rematar este assunto só numa vez, por isso, enfim. Vemos no próximo, darei continuidade. Isto foi mesmo um 9/11 for Dummies. Paz para todos. Tudo bom, tudo bom, tudo bom. On a peaceful morning. Americans have known surprise attacks, but never before on thousands of civilians. All of this was brought upon us in a single day. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. 2.3 trillion with a T. I worked in the building for 20 years. I was the person in charge of all the stairwells of the North Tower, and on 9/11 I had the only master key that opened the doors that rescued people. This is the master key, they call it the 2.0. And basically I was a janitor, like I said. On that day there was an explosion in the basement, and this is prior to the building got hit by the plane, and then the plane hit, and then there was a series of explosions afterwards, and a person comes running into the office saying explosion, explosion, explosion. His skin was full, all from his armpit all the way to the top of the fingertips. What happened? It was an explosion. He was in the lobby, and the third explosion, the whole lobby collapsed on us. What was it like? Horrible. Horrible. The whole building just collapsed inside the lobby. Was that a secondary explosion? Yes, it was. That was it. Yeah, definitely a secondary explosion. We was inside waiting to go upstairs. And on the way upstairs, the whole fucking thing blew. The whole fucking thing blew. The whole fucking thing blew. The whole
whole fucking thing blew. We just collapsed on everybody inside the lobby. Similar to the first tower coming down, secondary. I don't know about the first one, but I know the second one, it was terrible. Then there was a third one too after that one. That's right. Everybody was inside the building, waiting to go upstairs, and they just let loose. Everything just let loose inside the building. So, the whole fucking thing blew. 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 The Israeli newspaper Ma'ariv has reported Israel's former Prime Minister Benjamin Netanyahu has publicly said the September 11th attacks have been good for Israel. Netanyahu said, quote, "We're benefiting from one thing, and that is the attack on the Twin Towers and Pentagon and the American struggle in Iraq." And night fell on a different world. A world where freedom itself is under attack. Americans have many questions tonight. Americans are asking, who attacked our country? The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda. They are some of the murderers indicted for bombing American embassies in Tanzania and Kenya and responsible for bombing the USS Cole. Al-Qaeda is to terror what the mafia is to crime, but its goal is not making money. Its goal is remaking the world. This contradicts Hansen theory that would explain the ejections as dust puffed out between the floors as they slammed together. Notice that the leading edge of the explosion is extremely uniform, perfectly horizontal lines on both physical faces of the building. I hope I live. I hope I live. Coming down on me. No one can go in and get the people out. There's small explosions still going on. Yeah. Did we just heard another explosion? They're handing out gloves and masks.